Olá, pessoal! Não sei se vocês se lembram dessa base aqui, que eu mostrei para vocês como eu fiz para forrar com glitter. E aí falei também sobre essas imperfeições que ficaram um pouquinho na minha base e mostrei para vocês aqui como eu cubro essas imperfeições com glitter. Só reforçando que o glitter que eu tenho aqui não é no mesmo tom da minha base, eu só utilizei ele para poder exemplificar para vocês. Mas aí eu achei que ela ficou tão bonitinha que eu não queria desperdiçar essa base, né? Arrancar isso aqui, jogar fora. Então eu resolvi tentar terminar de usar o glitter que eu tenho mesmo para passar nela toda, né? Pelo menos aqui e na lateral, porque eu vou colocar uma outra base em cima, porque eu resolvi fazer um bolo com ela para não perder essa base aqui. Então, tô aqui com mais cola misturada. Dessa vez eu acho que eu deixei ela um pouco mais grossinha para não ficar muito grossa, porque se minha base tivesse lisa, já sem nenhum glitter, eu deixaria ela um pouco mais grossa, porque eu não teria nada. Como já tem um glitter aqui, eu não vou deixar muito grossa, então eu vou deixar ela mais molinha, como eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui ficou um pouquinho mais grossa do que aquela outra, mas acho que vai dar na mesma. Então, vou pegar o glitter que eu tenho e vou continuar passando aqui para ver se eu consigo utilizar essa base e não desperdiçar. Então, eu vou continuar seguindo aqui primeiro, né? Até porque eu não sei se esse glitter vai dar. E aí depois, se eu achar que precisa, eu vou dando um retoque aqui em algumas partes. E aí eu resolvi colocar o glitter aqui na tampinha para ver se me ajuda a jogar aqui melhor, né? Se eu ficar usando pote, eu posso derrubar ele todo de uma vez. Vai ser uma tristeza. Acho que essa tampinha também não tá muito boa para fazer isso. Vou pegar uma outra aqui. Aí você vai dando leves batidinhas assim pro glitter ir caindo. Se você bater com mais força, vai cair mais glitter. Ou se você virar mais, vai cair mais. Vou tentar fazer suavemente, não cair glitter demais. Porque eu não sei se o glitter vai dar. O ideal é que você tenha uma boa quantidade. Principalmente se você for fazer uma base lisa. Então, tenha uma boa quantidade de glitter para não faltar. Não sei se vocês estão vendo, mas daqui dá pra eu ver bem. Acho que se eu virar assim, vocês conseguem ver um pouco, ó. Aqui tem alguns pedaços que tá mais esbranquiçado. É a cola que eu acabei de passar. E a tendência é que ela fique transparente depois, tá? Aqui eu acho que eu deveria ter é, retirado o excesso, assim, como tô retirando aqui, pra ela não ficar escorrendo, tá? Acho que o ideal é que ela não escorra. Então, ou você deixa ela um pouquinho mais grossinha, ou você vai retirando assim o excesso, como eu fiz agora. Aqui eu achei que eu coloquei bem pouquinho, vou colocar mais um pouco antes de prosseguir para as outras partes. E é claro que depois, se sobrar alguma coisa, né, do glitter que eu tô colocando aqui, eu vou voltar para retocar onde eu achar, se eu achar que ficou espaço, volta retocando. Para o nosso trabalho fique o melhor possível. Aí eu vou seguir passando cola aqui nessas outras partes. E depois, como eu falei, opa, já caiu aqui, né? Não esqueçam de colocar alguma coisa embaixo, tá? Para recolher, ó. Esse glitter que vai caindo, para que você possa utilizar ele novamente. Caiu aqui da minha mão, deixa eu pegar. Ó, tá vendo? Tá mole. Eu tô arrancando todo o meu glitter. Mas vou ter que retocar. Então, como eu ia dizendo, né? Depois de fazer toda a lateral,
Eu vou vir fazer aqui em cima. Se você for usar essa base na parte de cima, você vai ter que jogar tudo aqui. Eu vou tentar jogar mais aqui em volta só porque eu vou vir com outra base aqui em cima. Então, não vou jogar até o meio. Seria um desperdício de glitter. Eu também nem sei se ele vai dar pra tudo isso. Então, eu vou continuar aqui e vou mostrando pra você. Então, aqui, ó, eu passei em toda a lateral essa aqui que já tava, você vê a diferença aqui. Não sei se dá pra vocês verem, que aqui tá um pouquinho mais branquizado, que é a parte que eu terminei agora, que é o que já tinha e que eu retoquei aqui. Eu terminei de passar, agora eu vou ver se eu passo aqui em cima, nessa parte, e eu já consigo ver alguns lugares onde deu uma falhada, eu já consigo ver, e alguns outros eu só vou conseguir ver quando a cola secar. Então, eu vou fazer aqui essa parte. Aqui, gente, tá, ó, passei em toda a lateral e aqui em cima. Agora eu vou precisar deixar essa base secar um pouco para minha cola ficar transparente e eu vir retocando aqui, ó, por exemplo, aqui em alguns lugares onde ficou meio falhado a aplicação do glitter. Ó. Assim você já consegue ver alguns lugares que já tá secando bem. Então, quando ela terminar de secar, eu vou fazer uma segunda mão aqui jogando o glitter, ó, aqui na parte de baixo, tá vendo? Que acho que foi mais onde eu fui batendo o dedo, né? Então, depois eu venho aplicando uma segunda camada e aí eu mostro pra vocês o resultado final. Aí, como eu expliquei pra vocês, se você vai colocar uma base em cima, mesmo que você esteja com ela lisa e vai jogar o glitter nela toda, pela primeira vez, você pode medir aqui com a sua base de cima até onde ela vai, marca um pouquinho um dedo pra dentro e aí você não joga glitter aqui no meio para você não desperdiçar o seu glitter, né? Só se essa for a base que vai ficar no topo. Então, vou fazer esse processo, deixar secar, vou aplicar uma segunda camada e aí eu mostro para vocês o resultado. Aqui nessa parte, eu já tinha feito a aplicação da segunda mão, exatamente com o mesmo processo que eu mostrei para vocês anteriormente. Só que eu acabei perdendo essa parte do vídeo, então já vamos pular aqui para essa outra parte. Então, depois de fazer uma segunda aplicação de glitter para cobrir as imperfeições e deixar uma camada mais uniforme, eu venho com a cola, a mesma cola que eu estava utilizando, e eu passo em toda essa base para manter o meu glitter mais unido, para que o glitter não fique soltando, sabe? Então, eu vou passando em toda a volta, sempre deixando secar entre as aplicações e também, depois que eu finalizar essa aplicação, eu vou deixar a base secando novamente para depois mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui está a minha base com a cola toda aplicada e já seca, como vocês podem ver, ó, a cor branca da cola, ela vai desaparecendo, né? E aí fica o brilho novamente. Eu deixei para secar, tá? Vocês viram que eu passei a cola e aí ficou tudo branco, né? Porque tava cheio de cola. Então, eu deixei aqui para secar. Como aqui é onde eu estou, estava um pouco frio quando eu coloquei para secar, eu fechei tudo aqui no cômodo onde eu deixei a minha peça, eu fechei as janelas porque tava frio. Porque a cola, quando você acelera a secagem dela, ou você aquece, ou você deixa ela secar no frio, ela pode ficar esbranquiçada. Eu fiquei com medo de que isso afetasse a minha base. Então, eu fechei. Deixei ela aqui meio que numa estufa, né? Um pouquinho assim, para que ela secasse no tempo dela e sem que tivesse nenhuma alteração de sol ou de frio. Então, deixei secando por mais de 24 horas. E aí, esse foi o resultado. Eu vou pegar aqui o potinho para comparar para vocês se deu muita diferença. Tá aqui, ó, o nosso brilho e como ficou a base. Eu acho que dá para ver que não deu muita diferença, que nós temos aqui um fundo mais escuro, né? Se der uma diferença é por causa disso, que o meu fundo é um pouquinho mais escuro, mas que o glitter em si não alterou a cor.
Depois de colocar a cola, a gente pode pôr a mão, que se sair o glitter vai sair bem pouquinho, tá? Vai sair bem pouco em comparação com o que estava saindo anteriormente. Então, você consegue manusear ela aí sem grandes problemas, porque ela não vai estar saindo a mesma quantidade de glitter que estava saindo anteriormente, porque a cola vai unir, vai ficar tudo grudadinho aqui. De qualquer forma, eu terminei essa parte. Aqui já tá pronto para usar se você quiser usar. O que eu vou fazer também é aplicar uma camada de verniz, uma camada a mais de proteção, que eu prefiro, para até manter essa cor aqui, porque o sol ele atrapalha bastante, porque ele vai tirando a cor das coisas. Então, se ficar batendo sol, vai meio que desbotando. E o verniz, uma camada de proteção aí, que uma proteção a mais não vai fazer nenhum mal. Então, eu aplico sempre uma camada de proteção quando eu faço algum trabalho de pintura. Quando eu faço meus apliques, eu sempre aplico uma camada ali de verniz. Até porque eu uso, assim como eu passei cola, que é a base de água, as minhas tintas são a base de água. Então, se alguém for ficar esfregando, pode danificar ali os meus apliques. Aí eu já aplico uma camadinha a mais de verniz. Sempre aplico o verniz de longe, tá? Tem as indicações da embalagem, da distância que você tem que manter. É importante você manter essa distância, principalmente quando você está trabalhando aqui com uma peça que está modelada no EVA, porque se você vier com o jato muito próximo aqui, o EVA ele pode dar uma estufada, aí você tem que aguardar um tempo sem tocar na peça para o seu EVA voltar para o lugar, tá? Então, vou aplicar aqui o verniz, conforme as instruções da embalagem, e vou deixar ele secando aqui. Esse verniz não é a base de água, tá? Acredito que é um verniz sintético. Então, vou deixar secando, e aí depois eu volto para mostrar para vocês o resultado final já com o verniz aplicado. Agora, eu quero mostrar para vocês o resultado da nossa base já finalizada. Eu deixei ela secar um pouco com verniz, não deixei finalizar ainda a secagem completa. Na embalagem fala que a cura total é de 24 horas, mas que você já consegue tocar a partir de 30 minutos. De qualquer forma, eu deixei secar mais que isso, mas ainda não deu as 24 horas. Porém, eu já consigo sentir que ele tá sequinho no toque. Agora que eu vou mostrar para vocês. Anteriormente, eu tava mostrando tocando e ainda, mesmo com a cola, ainda estava saindo um pouquinho de brilho. Agora eu vou tocar novamente pra gente ver, ó. Agora quase não sai, tem um brilhinho aqui no meu dedo. Então, o verniz, ele além de dar uma camada de proteção na cor da nossa peça aqui que a gente fez, também ajuda a manter os glitters unidos, ó. Então, segurou um pouco mais firme. Aí fica essa dica para vocês. Vocês podem passar a mão de cola, e aí, se você tiver condições, se você tiver um verniz disponível aí, verniz comum, você aplica também para reforçar a colagem desse glitter, vai ficar mais firme, e também para proteger a cor da sua peça. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a lateral, aqui com a aplicação de verniz. Eu vou pegar novamente o glitter para que vocês vejam se deu muita diferença. Estou aqui com o glitter em mãos, ó, dentro da embalagem. Então, não altera tanta coisa assim na cor, lembrando que o fundo daqui não é neutro, né? É um fundo azul mais escuro, mas de qualquer forma, né, quase não teve alteração de cor. E assim ficou essa base finalizada com aplicação de cola e também uma camada aí de aplicação de verniz. Agora, se vocês quiserem saber como vai ficar esse bolo aqui finalizado, vão acompanhando os próximos vídeos que eu vou mostrando o processo de confecção das outras bases, qual foi a ideia que eu tive e como que eu vou fazer cada parte dela, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui e até uma próxima!